aqui desse lado tô preocupado, torcedor. E você aí desse lado aí, tá preocupado com tantas lesões no Palmeiras? Mais uma baixa no time do Palmeiras e isso aciona um estado de alerta na comissão técnica e também no núcleo de saúde e performance, fazendo com que algumas reviravoltas podem acontecer, principalmente no caso Naves. E também nós vamos discutir nesse vídeo aqui sobre um jogador que saiu no segundo tempo, né, com possível lesão, mas hoje, graças a Deus, aí nós podemos dizer que ele já está preparado para o próximo confronto. Então sejam muito bem-vindos aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza para você que está aí do outro lado, não se esquecer do like. A taxa de like está muito baixa e com isso o YouTube não entrega o nosso conteúdo e por isso que eu insisto tanto no like para que vocês possam nos ajudar para entregar para outros palmeirenses. Você dando um like vai ajudar bastante o conteúdo aqui a ser entregue para outras pessoas. E você que não é inscrito no canal, peço para você também se inscrever, que também vai ser muito importante. Você às vezes assiste e não se inscreve, então se inscreva aí. E se não se inscrever e não gostar do conteúdo, comenta, que é muito importante também. Aliás, comentem bastante, principalmente sobre essas lesões, o que vocês acham que está acontecendo, até porque lá na Sociedade Esportiva Palmeiras os caras estão estudando a possibilidade do que está fazendo com que vários jogadores se lesionem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu peço também para a gente já começar o conteúdo, se você possível for, ajudar na vaquinha para a gente comprar a cadeira de rodas. Ainda não conseguimos, preciso muito da sua ajuda e o Pix está aqui. Não vou mais insistir e até estender, mas se você puder ajudar, qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Então vamos aos fatos, vamos falar sobre essa situação do Murilo aí. Peguei até uma matéria aqui da ESPN. Palmeiras, Murilo é diagnosticado com lesão muscular após sentir dores antes de clássico contra o Corinthians. Lembrando que essas lesões musculares é muito complicadas, né? A gente não sabe o grau da lesão, eles nunca abrem pra gente o grau da lesão. Dependendo da lesão muscular, é muito mais complicado até que uma lesão no próprio joelho. E a gente não sabe qual é realmente o grau da lesão e precisamos ficar alerta aí para sabermos qual vai ser o tempo de recuperação do Murilo. O zagueiro Murilo do Palmeiras foi diagnosticado com uma lesão muscular no posterior da coxa direita, após exames realizados nesta segunda-feira. As informações foi confirmada pelo próprio clube e comunicou os torcedores e a imprensa. Murilo estava relacionado, escalado para o time do Palmeiras contra o Corinthians no sábado, mas houve um desconforto no jogador, fazendo com que Mikael o substituísse. Lembrando que o Mikael entrou muito bem, eu acho que deu conta do recado ali contra o Corinthians. Eu acho que essa é uma prova de fogo para o jogador. Jogar um clássico e ir bem, para nós a gente já fica tranquilo. O Palmeiras ganhou e ganhou muito bem, ele não deixou a desejar ali na zaga, foi muito seguro. Por outro lado, nós tínhamos também o Bruno Fux, que deixou o confronto no intervalo e realizou tratamento com gelo no banco de reserva. Não teve lesão constatada e fez trabalho regenerativo com o restante do elenco, depois de vencer o arquirrival. E agora a gente fica na expectativa aí se ele vai ser relacionado para o jogo de amanhã, né? O Bruno Fux. Ainda não é certeza, eu tô vendo muita gente já dando como certo o jogador se estar já à disposição do Abel Ferreira, pelo menos o meu amigo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, chamado Bruno, o nome dele é Bruno, eu dou o nome, tá? Ele é fisioterapeuta e com isso não tem problema nenhum, até porque ele deixou falar sobre ele, tá? Só para deixar claro. Ele falou que ainda não tem nada certo relacionado ao Fux e ainda eles estão estudando a possibilidade se ele vai para o jogo ou não vai para o jogo, ou eles acham melhor poupar o jogador para o confronto contra o Internacional. Agora a gente vai esperar, expectativas aí. E com tudo isso que a gente está falando aqui, abre um leque, né? Palmeiras, por mais que contratou jogadores aí em várias funções, a gente está vendo muitos jogadores sendo lesionados no Palmeiras. Isso faz com que até a comissão técnica, junto com o núcleo de saúde e performance, abrem um estado de alerta. Aí a gente abre aqui, ó, no Verdão, isso porque o clube paulista vem sofrendo muitas lesões de jogadores. Só nas últimas semanas, o Abel teve uma baixa de Rafael Veiga, que teve uma luxação no ombro, Lucas Evangelista, que sofreu um trauma na coxa, e agora no último confronto contra o Corinthians nós tivemos o Murilo. Fora isso, já tiveram outros jogadores que se lesionaram também, né, no decorrer do campeonato. Tivemos o Maurício, o próprio Murilo já se lesionou, mas se recuperou, Gustavo Gomes, entre outros. Eu acho que já teve uma baixa de 18 jogadores, né, óbvio, indo e voltando, né, entre essas sequências todas, né. Vários jogadores se lesionaram, isso preocupa demais. O porquê que tantos jogadores estão se lesionando tanto?
né? Eles estão fazendo uma investigação fisiológica aí para saber qual o motivo de tamanhas lesões, de tantas lesões aí no clube, né? Talvez seja algum trabalho que está faltando do DM junto com a comissão técnica de fortalecimento de alguma situação aí, principalmente muscular. Porque a grande maioria das lesões são musculares, tirando o Rafael Veiga, mas a grande maioria até agora foram lesões musculares. Então, eles estão abrindo um estado de alerta aí para poder investigar o porquê que os jogadores estão se lesionando tanto nessa parte muscular. Outro assunto que a gente traz aqui, lembrando dessa baixa do Murilo, é sobre uma possível reviravolta no caso Naves. Diante de tantas lesões, principalmente aí na zaga, né? Como eu disse, o próprio Murilo já se lesionou antes, nós tivemos o Fux que quase se lesionou, na verdade se lesionou, mas a recuperação foi uma lesão mais leve. Nós tivemos o Gustavo Gomes, e assim sendo, a comissão técnica tem por objetivo aí tentar convencer o Naves a ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras, que eles acham por bem que o Palmeiras não vai ter tempo de ir ao mercado contratar um zagueiro, né? Principalmente para ser utilizado ali. Ou vai dar mais canja pro Naves, fazendo com que ele se sinta mais confortável, porque é o que ele quer, né? E nós temos também o Benedetti, que está indo muito bem na zaga e pode ser utilizado pelo Abel de uma forma até mais objetiva, né, do que o próprio Naves, porque ele é o jogador mais que queridinho do Abel, por ser canhoto, saber usar o pé esquerdo, né, ele tem um bom lançamento, mas o Naves eu acho um jogador extremamente importante. Eu só fico meio receoso com essa situação pelo fato de saber que quando o jogador não quer, não adianta você tentar insistir e permanecer com esse jogador, porque eu acho que é perder tempo. Eu simplesmente acho que é perder tempo com o jogador. Porque o jogador às vezes ele fica e não quer ficar e não rende o que já poderia ter rendido antes. E a gente perde dinheiro em uma grande negociação, quem sabe que possa acontecer, né? O estado de alerta foi acionado e a direção acha por bem conversar pelo menos com o Naves para ver qual é o sentimento do jogador, se ele acha interessante ficar ou não na Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que nós temos outros zagueiros para poder suprir a necessidade do Abel, mas o Abel quer trabalhar com mais jogadores ali para poder, até mesmo não sabemos qual vai ser o tempo de recuperação do Murilo, pelo menos até agora não saiu num boletim qual vai ser o tempo de recuperação do jogador Murilo. Lembrando que, como eu disse, são graus de lesões nas musculaturas. Dependendo do grau de lesão, o jogador fica até um tempo maior fora dos gramados. Então é isso, gente. Mais tarde a gente volta com outro vídeo. Espero com boas notícias, porque essa não foi muito boa do Murilo. E talvez, né, quem sabe, saber o que pode acontecer aí com o nosso querido Naves. Se vai ficar ou não vai ficar e o que pode acontecer no futuro desse jogador. Espero que seja melhor pro Palmeiras, principalmente, que é o que a gente quer, né? Valeu, gente. Tamo junto. Não se esqueça do like e comentar, tá bom?